Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pódio. Mais um vídeo da nossa série de vídeos do evento O Caminho para o Pódio, em que a gente vai te mostrar como que você tem que fazer para começar a estudar para a OBI. No final do evento a gente vai mostrar muitos materiais de graça, muitas coisas que você pode fazer para estudar para a OBI. E agora eu tenho uma pergunta para você. Você já imaginou como é que é ensinar para o computador como resolver problemas para você? É isso que a gente faz na OBI. Vamos começar com um exemplo bem visual. Imagina que você recebe esse labirinto aqui, você tem que resolver ele. Isso vai ser bem simples, né? É só a gente dar uma olhada nele e a gente vai ver que tem alguns caminhos, um deles vai ser esse daqui. Você iria lá e iria desenhar o caminho do labirinto e acabou, você resolveu esse labirinto. Na OBI, você teria que fazer mais do que só resolver esse labirinto. Você vai ter que criar um passo a passo, basicamente um tutorial, uma receita de bolo para resolver qualquer labirinto. Você tem que explicar como resolver qualquer labirinto, e não esse em específico. Então é uma coisa que primeiro você tem que saber resolver um labirinto em geral, para depois conseguir ensinar ele. E esse passo a passo, a gente chama ele de algoritmo. Basicamente vão ser sinônimos, a gente vai ouvir falar muito disso. Um algoritmo é um passo a passo. Então, por exemplo, você tem um algoritmo de fazer um sanduíche, você tem um algoritmo da ordem que você tem que colocar a sua roupa. Então você vai ter todos esses algoritmos que são coisas do dia a dia. Então, todo algoritmo vai ter três partes, né? Todo problema a gente vai dividir ele em três partes. A gente vai ter a entrada, o algoritmo e a saída. Vamos começar pela entrada. A entrada, primeiramente você tem o enunciado, né? E depois, quando você for escrever, vai ter essas três partes. A entrada é simplesmente o que exatamente agora você tem que resolver. Ou seja, a entrada poderia ser um labirinto. O algoritmo vai ser o tutorial, vai ser o que eu vou escrever aqui como o passo a passo para resolver esse labirinto. Então você vai pegar esse labirinto, vai colocar ele nesse passo a passo e no final vai ter uma saída. Essa saída, você pode entender ela também como uma resposta. Então, a saída vai ser o caminho. Então, vai ter essas três partes. O que a gente tem que focar, o que a gente vai ter que sempre fazer é fazer o algoritmo. A OBI é uma Olimpíada de fazer algoritmos para resolver problemas. Esse é o melhor jeito de escrever a OBI. Então, como que a gente faz? Na OBI a gente sabe que a gente tem que fazer programação, a gente tem que escrever códigos, literalmente programar. Para isso, a gente tem que fazer esse algoritmo, a gente primeiro tem que entender como é que resolve esse problema, para depois ensinar o computador como resolve ele. E a gente vai ensinar o computador através da programação. A programação vai ser o meio que a gente vai ter para, primeiro a gente sabe resolver um problema, depois a gente ensina o computador. Porque isso é muito legal, né? Imagina que se toda vez que a gente quisesse usar o Google Maps, a gente tivesse que mandar mensagem para alguém ou conversar com alguém para essa pessoa dizer pra gente qual que é o menor caminho da sua casa até a escola. Muito mais fácil você ter um computador que faz isso para você. Só que para isso, primeiro alguém teve que desenvolver esse algoritmo. E depois de desenvolver o algoritmo, ele foi lá e ensinou o computador. Então esse vai ser o passo a passo. E aí você pode se perguntar, né? Por que ensinar um computador? O que é que tem de tão legal no computador? Por que não pode só ser um ser humano? Isso é um pouco óbvio, mas vamos falar um pouco mais. Um computador, ele é muito bom em algumas coisas. Ele é muito bom em fazer cálculos, em seguir instruções, e ele é muito rápido nisso. Então o computador consegue fazer muitos cálculos por segundo. Você pode colocar um cálculo super complicado na sua calculadora que vai sair na hora. Ele é muito bom em seguir instruções. Então, por exemplo, o Google Maps é um algoritmo. O Google Maps vai ter uma série de instruções. Você coloca lá, em um segundo ele encontra a menor rota entre duas cidades muito distantes uma da outra. Então ele é muito rápido. Mas no que é que ele não é bom? Ele não é bom exatamente onde o ser humano é bom. O ser humano ele tem muita criatividade, ele é bom em criar instruções, mas ele é lento. Então ele vai lá, ele cria as instruções e coloca o computador para seguir. Isso que é a programação, é você meio que otimizar o seu tempo no dia a dia. Você consegue ensinar o computador a fazer muitas coisas que você faz sempre no automático. Esse vai ser um grande motivo aí pra gente fazer. Então, vamos ver na prática como é que vai ser um problema da OBI. Não exatamente o problema da OBI, mas como que a gente vai criar esse algoritmo. Hoje a gente vai aprender a pensar como um programador. Antes de o que realmente codar, do que fazer um código, a gente vai aprender a pensar como um programador, aprender a fazer um algoritmo. Depois a gente vai aprender a fazer o código do algoritmo.
Então, vamos lá. Esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Um jogo de 0 em 1. A gente vai ter que fazer um algoritmo, um passo a passo, para o juiz de um jogo de 0 em 1. Então o enunciado fala que Alice, Beto e Carlos estão jogando 0 em 1, em que cada um deles vai escolher 0 ou vai escolher 1, e se alguém escolher um número diferente dos outros dois, então ele ganha. Se todo mundo escolher o mesmo número, é um empate. Então, por exemplo, se Alice escolher 0, Beto escolher 1. Então, Alice escolher 0, Beto escolher 1 e Carlos escolher 0, então Beto é o ganhador, porque ele escolheu um número diferente. Só que se todo mundo escolher 0, por exemplo, aí vai ser empate. Então a sua tarefa é: você recebe uma lista com os números que cada um escolheu na ordem, ou seja, Alice, Beto e Carlos, e você quer escrever o nome do ganhador do jogo ou escrever empate. Vamos fazer um algoritmo, um passo a passo para fazer isso. Primeiro, vamos começar escrevendo aqui. É bem simples pensar num algoritmo, como que você ensinaria para uma pessoa que não faz ideia o que é o jogo do 0 em 1, como que ela seria um bom juiz nesse jogo. Não que precise de juiz, né? Mas como que seria isso? O nosso algoritmo pode ser assim. A gente fala aqui, se todos escolheram o mesmo número, deixa eu só diminuir um pouco o tamanho. Se todos escolheram o mesmo número, então é empate. Então eu posso até ser mais específico assim, né? Falar, então, escreva empate. E aí, se não, então, se alguém escolheu um número diferente, escreva o nome dessa pessoa. Então esse vai ser um algoritmo bem simples, né? Se todos escolheram o mesmo número, escreva empate. Se alguém escolher um número diferente, escreva o nome dessa pessoa. Vamos só colocar ele num formato um pouco mais organizado aqui, que meio que é a mesma coisa. Se os 3 escolheram o mesmo número, então escreva empate. Meio que eu só coloco isso aqui pra dentro para dar para entender que só vai acontecer se os 3 escolheram o mesmo número. Então a gente está vendo que uma ação só é feita se uma condição for verdade. E a segunda coisa vai ser, se alguém tiver escolhido um número diferente, que nem aqui, escreva o nome dessa pessoa. Isso faz muito sentido e aparentemente seria o suficiente, né, para uma pessoa conseguir ser um juiz, mas não para um computador. Muitas vezes o computador vai ficar confuso. Quem que são os 3? O que é escolheram o mesmo número? O que é o número que eles escolheram? Qual é a ordem dos números que eles escolheram? E aí, se alguém tiver escolhido um número diferente, escreva o nome dessa pessoa. Como que ele vai saber quem que é o primeiro, o segundo, o terceiro? Qual é o nome das pessoas? Tudo isso. Então a gente tem que ser mais específico. Para a gente conseguir ser mais específico, a gente vai usar instruções. Então, por enquanto a gente ainda não está vendo exatamente as instruções de programação, mas a gente vai ver uma coisa muito parecida. Na programação, a gente não só sai escrevendo um código e espera que o computador entenda. A gente vai escrevê-la num modelo muito bem, com muitas regras, que nem como se fosse uma gramática da língua portuguesa, só que com muito mais regras e muito mais... Não tem dupla interpretação, você sempre sabe o que está fazendo. Então, a gente sempre vai seguir esses modelos de instruções. Vamos ver alguns exemplos de alguns modelos que são um pouco parecidos de como a gente vai ver nos códigos. Primeiro, a gente meio que usa lá no anterior, só que aqui está mais organizado. Se x, então y. Isso quer dizer que se a condição x for verdadeira, né, x vai ser alguma condição, vai completar aí o que está escrito, faça a ação y. Que nem como a gente fez aqui. Se os 3 escolheram o mesmo número, a ação é escreva empate. Isso aqui vai ser o x, isso aqui vai ser o y. E outro exemplo que eu escrevi aqui é que se está chovendo, então pegar o guarda-chuva. Eu só vou pegar o guarda-chuva se estiver chovendo. Outro que vai ajudar bastante a gente é uma que seria seja x igual a y, que é pense em definir o valor de alguma coisa baseado em outra. Faz muito exemplo com esse exemplo aqui faz muito sentido, que seria seja a média de um aluno igual a nota da primeira prova mais nota da segunda prova dividido por 2.
todos os sistemas do colégio, de boletim, usam programação e coisas mais ou menos nesse sentido aqui. Sempre que eu escrever a média, sempre que eu estiver me referindo à média, a partir de agora, o algoritmo vai entender que eu estou me referindo a isso daqui, a nota da primeira prova mais a nota da segunda prova. E por último, a gente vai ter o escreva x, que a gente usava mais ou menos aqui, só ficou um pouco mais organizado. Escreve x, que pode ser um texto, um número, pode ser qualquer coisa. Só que vê que aqui o x ele tem que ser bem definido, né? E então aqui, escreva Beto tirou 10 na prova. Ele está escrevendo diretamente um texto. Aqui não está muito definido. Escreva o nome dessa pessoa. Seria muito mais simples se a gente direto falasse. Escreva Alice, escreva Beto, escreva Carlos, tal. Então, vamos lá. Vamos partir para cá para fazer de fato o algoritmo. Você pode pausar o vídeo agora e se quiser tentar escrever o algoritmo no papel usando essas instruções aqui. Vai ser uma ótima atividade para você fazer, mas vamos lá para o nosso algoritmo. O algoritmo ficou assim. Eu começo fazendo essas 3 linhas em que eu falo seja A igual a primeiro número da lista. Sempre que eu escrever primeiro número da lista, sempre que eu escrever A, eu vou estar me referindo ao primeiro número da lista. A mesma coisa para B e para C. Então B é o segundo número da lista e C é igual ao terceiro número da lista. Agora a gente vai usar várias vezes o se e o escreva empate. Então escreva empate, escreva Alice, escreva Beto, escreva Carlos. Então, aqui por exemplo, se A foi igual a B e A foi igual a C, quer dizer que todo mundo é igual, né? Então eu não preciso também ver que o B é igual a C, porque se A é igual a B e A é igual a C, então B também é igual a C com certeza, né? Então, se essa condição for verdade, se o A foi igual ao B e o A foi igual a C, ou seja, o A escolheu o mesmo que os outros dois, todo mundo escolheu a mesma coisa, então você vai lá e escreve empate. Agora a gente vai ver as outras condições. Se o A for diferente de B e A diferente de C, então quer dizer que a Alice ganhou, porque quer dizer que a Alice escolheu um número diferente dos outros dois, escolheu diferente de B e escolheu diferente de C. Então eu escrevo Alice. A mesma coisa para Beto e para Carlos. Aqui tá uma coisa muito tangível, uma coisa muito tipo, mesmo a pessoa sem entender, sem ter nenhum bom senso de entender o que é que as coisas significam, ela consegue entender o que é que isso aqui significa, porque tá muito bem definido. Isso daqui que a gente vai precisar fazer na programação. Apesar de isso daqui, esse algoritmo, ele parece estar bem claro, né, para um ser humano, ele não tá claro o suficiente para os padrões de um computador. Isso aqui vai estar muito mais claro. Isso aqui já vai estar bem mais próximo de uma programação. Então, também veja que eu coloquei aqui essas aspas duplas só para referir que eu quero escrever a palavra empate. Então, enfim, não faz muita diferença. E normalmente, inclusive, esse escreva, ele se refere a você escrever na tela. Então, a saída de um algoritmo normalmente se refere a escrever algo na tela. Então, por exemplo, todo aplicativo tem um monte de coisa escrita na tela. É um monte de vezes esse comando escreva. Tem como ter mais de uma solução. E aqui eu vou mostrar outra solução. Uma solução alternativa em que você testa muitas possibilidades. Você faz a mesma coisa as 3 primeiras, né? Seja A, B e C igual a primeiro, segundo e terceiro número da lista. Você testa as 8 possibilidades de o A escolher 0 ou 1, o B escolher 0 ou 1 e o C escolher 0 ou 1. Então, aqui, né, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, escreva Carlos. Essa solução aqui também funciona. Ela não tem nenhum problema, ela simplesmente é um pouco mais longa e isso não é um problema na OBI. Não é exatamente um problema uma solução ser mais longa, não é um problema a solução te dar mais trabalho. E aí que surge uma pergunta, né? O que é que significa então uma solução tá certa? Quando que eu sei que um algoritmo tá certo? O algoritmo ele tá certo quando ele tá correto, quando ele dá uma saída correta para a entrada. Então, para várias entradas diferentes vão ser testadas e eles vão ver se em todas as entradas está dando uma saída correta. Então, por exemplo, lá naquele labirinto lá do começo da aula, tinham várias soluções, né? Você também poderia fazer algo mais por aqui, assim, e aí completar por aqui por baixo e tal. Tinham várias soluções. E
já que o problema, né, o que originalmente falava, era só que você tem que encontrar uma saída, não estava falando que você tem que encontrar o caminho menor possível, ou o caminho mais simples, ou algo do tipo, você simplesmente tem que dar uma resposta. Esses dois aqui estão corretos, sem nenhum problema. Você pode fazer esse caminho, que eu acho que era o caminho original que a gente fez lá em cima, ou pode fazer esse caminho alternativo, ou pode fazer vários outros caminhos. Ele não dá nenhuma restrição falando que você tem que fazer um caminho pequeno. Então, pode ter várias respostas, algoritmos diferentes podem inclusive darem respostas diferentes e ainda assim estarem certos. E por último, ele também precisa ser rápida para entradas grandes. Primeiramente, aqui tem 2 exemplos de algoritmos errados. Se você, por exemplo, se você escrevesse isso daqui está errado porque várias vezes está passando por lugares que estão bloqueados, né? Então aqui, aí aqui passa de novo e tal, mesmo indo da entrada até a saída está passando por lugares bloqueados. Esse daqui não passa por nenhum lugar bloqueado, mas ele não resolve o problema, né? Ele simplesmente não vai até a saída, ele para aqui, ele não faz o caminho completo como era de se esperar. Então esse caso também está errado. Tá bom? Então, além disso, para ele estar certo, ele precisa ser rápido mesmo para entradas grandes. E vamos entender melhor o que significa ser rápido para entradas grandes. Basicamente, o seu algoritmo ele tem que ser executado, ele tem que conseguir um computador tem que conseguir seguir as instruções dele em uma velocidade boa. Não quer dizer que você tem que fazer o algoritmo rápido, você tem que, sei lá, fazer a prova rápida. Na prática, na OBI, você tem de 3 a 5 problemas para 5 horas de prova na última fase. Nas primeiras fases é menos tempo de prova. Mas na última fase, que é a que vale medalha de fato, você tem 3 a 5 problemas para 5 horas de prova. Se você está no nível 2, aí nos outros níveis é um pouquinho diferente, mas você tem muito tempo. O que importa é o algoritmo ser rápido. Por exemplo, imagina se você abrisse o Google Maps, você colocasse lá um caminho que você quer fazer, um início e o final, e aí ele demorasse 10 minutos para rodar. Você ia ficar muito chateado e iria pro Waze, né? Você não iria esperar. Por isso que é importante que o algoritmo seja rápido. E então, vocês agora já têm esse entendimento muito bom do que é um algoritmo. Vocês entenderam de fato o que significa um algoritmo estar certo, o que é um algoritmo, instruções. Vocês já estão prontos para começarem a aprender programação. Espero que vocês estejam muito animados, espero que vocês estejam gostando dessa jornada na OBI. E amanhã, no próximo dia de amanhã, eu vou lançar mais um vídeo mostrando de fato o material que você vai usar para estudar para a OBI. Material completamente de graça, feito por mim, um material incrível, verdadeiramente incrível para você estudar para a OBI. E se você quiser ter acesso o mais rápido possível nele, pode clicar aqui na descrição para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente está tirando dúvida, comentando sobre a OBI, se ajudando em várias coisas, então clica aqui para entrar no grupo do WhatsApp. Também não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilhar com seu amigo que quer começar a fazer a OBI. Esse vídeo explica muito bem uma introdução para a OBI, então compartilha com seus amigos que também querem fazer a OBI, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Amanhã vai ser o último vídeo, o vídeo que vocês estão mais aguardando. Então, vejo vocês amanhã. Tchau!